introspectiva, na minha fase onde eu fico mais reclusa. O fato de eu trabalhar de home office ajuda bastante a eu me manter mais em casa do que saindo. Eu recusei convites para rolês com os meus amigos porque eu não tava me sentindo muito bem, porque eu não tava muito afim. E nesses períodos onde eu fico mais reclusa, onde eu não quero sair, são períodos onde eu recarrego as minhas energias fazendo coisas que eu gosto bastante, que é escrever, assistir filmes e séries e ler. Então eu queria muito compartilhar com vocês algumas das minhas leituras e falar o que eu achei dos últimos 4 livros que eu li da série ACOTAR. Eu li Corte de Espinhos e Rosa, ou é Rosas e Espinho, eu sempre troco. Corte de Neve e Fúria, Corte de Asas e Ruína e o spin-off Corte de Gelo e Estrelas, que é assim, maravilhoso. Tem um lugar pra sempre no meu coração esse spin-off, porque é perfeito. Eu não vou falar a sinopse de cada um desses livros, porque eu quero focar mais no que eu achei deles. Mas eu vou deixar aqui na descrição a sinopse de cada um dos livros que eu vou falar aqui nesse vídeo, tá? Pra facilitar vocês e pra eu também não conversar demais. Mas basicamente o que eu tenho pra falar de ACOTAR é que eu simplesmente amei. Se eu fosse dar uma nota geral para os 4 livros que eu li, eu daria 4 estrelas de 5, o que eu considero uma nota altíssima. Por que eu amei tanto esse livro? Eu sempre gostei muito do gênero de ficção, fantasia e romance. São, assim, os meus 3 favoritos. E quando a história é de fantasia e tem um romance que é muito agradável de se ler, que o relacionamento dos personagens vai sendo construído e fortalecido com o passar do tempo, aí, minha gente, é paixão avassaladora. Eu me lembrei do vídeo que eu compartilhei aqui sobre as minhas leituras de 2022. Eu pretendo fazer isso em janeiro de 2024, compartilhando as minhas leituras desse ano. E apesar de eu estar muito empolgada ali, né, no vídeo, falando com muita paixão sobre alguns livros, ainda assim, eu não consigo reconhecer aquela Karina como a Karina leitora que existia antes da mãe falecer. Minha mãe sempre falava que o meu problema, quando eu gostava demais no livro, era que eu demorava muito tempo para desconectar minha mente da história para voltar para o mundo real. E fazia muito tempo que eu queria ler um livro que fizesse isso comigo, que me deixasse por semanas a fio pensando na história e sofrendo por saber que eu não vou poder conhecer aqueles personagens na vida real, porque eles são frutos da imaginação do autor. E mesmo que eu estivesse ali relendo livros que são minhas leituras de conforto, eu não estava me sentindo conectada com eles, eu não estava me sentindo conectada com aquela parte minha que estava perambulando. Eu digo que a morte da minha mãe afetou muitas coisas na minha vida, mudou a maneira como eu aceito determinadas coisas na vida, como eu vivo, e me fez amadurecer em diversos aspectos. E infelizmente afetou de maneira negativa uma das minhas fontes de alegria, que é a leitura. Então eu não conseguia mais, tipo assim, por mais que eu me empolgasse com o livro e ficasse, nossa, eu amei esse livro que não sei o que, não sei o que lá, no final das contas, lá no fundo, eu sabia que aquela não era eu e que eu não estava 100% feliz, que eu não estava me sentindo conectada com aquela pessoa que é por isso que eu amo ler, sabe? É por isso que eu quero ser escritora desde criança, é por isso que eu amo trabalhar com livros. Eu não tinha esse entusiasmo, sabe? Tanto é que eu parei de escrever o meu livro, eu perdi toda essa animação, todo esse calor, todo esse amor depois que minha mãe faleceu. E quando eu li os livros de ACOTAR, eu me vi pensando assim, putz, eu tenho 29 anos e tô sofrendo por esses personagens. Essa é a Karina leitora. E quando eu terminei de ler os 4 livros, eu fiquei assim, é por isso que eu amo ler, porque eu amo esse universo que te tira da realidade e que te faz sofrer, porque você não vai viver naquele universo, você não vai ter um romance igual aquele, você não vai viver essa fic, mas você consegue esquecer dos seus problemas, das dificuldades que você tem enfrentado enquanto você lê. Então, eu sou muito grata a essa saga, porque realmente me fez encontrar a Karina que tava ali perambulando, segurar ela pela mão e falar assim, bora que é hora de você voltar
a trilhar o caminho certo e não ficar só vagando. Eu tô, de fato, muito feliz por estar de volta, sabe? Com muito mais vontade de ler todos os livros que eu tenho aqui na minha estante. Tanto é que eu tive minha leve ansiedade que eu fiquei, agora o que que eu vou ler, meu Deus? E antes eu tava tipo assim, vou comprar esse livro aqui, mas sabe-se lá quando que eu vou ler, sabe? Enfim. E aí eu queria compartilhar com vocês as leituras que eu estou fazendo. Eu levei pra praia, que vocês viram no vídeo, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes. Eu não tinha levado marcador de página, eu não tinha nada pra marcar, então eu fiz essa atrocidade aqui, gente. Eu simplesmente dobrei a folha. Não façam isso. Ou façam, né? Sei lá como é o relacionamento de vocês com livros. A princípio, eu tô gostando muito da história. Eu comprei esse livro porque eu já vi muitos vídeos no TikTok falando bem dessa leitura. E eu tô numa vibe que, além de querer ler mais livros de fantasia, eu quero ler livros que me tragam algum tipo de conhecimento, né? Principalmente nesse momento da vida onde eu me sinto muito mais confortável com o luto, né? Eu vou falar mais sobre isso em agosto, com uma série de vídeos que eu quero falar sobre o processo do luto, sofrimento, perdas, todas essas coisas. Mas agora que eu tô mais confortável, eu me sinto mais à vontade de ler livros sobre esses temas, porque é um conhecimento que eu posso adquirir e me sentir mais fortalecida. Ele é um livro bem pequenininho que dá pra você ler em um único dia. Ele tem o quê? 143 páginas. Então, assim, em, sei lá, 2 horas no máximo, você faz a leitura. O segundo livro, que é o que eu dei uma pausa, né, pra poder ler acotar, foi O Milagre da Manhã, do Hal Herold. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Vocês podem perceber aqui que tem algumas marcações, porque, né, eu tô marcando algumas coisas que eu acho interessantes. Eu tô na página 77 e eu tô gostando do livro. Não sei se eu vou ser aquela pessoa que vai acordar às 5 horas da manhã, mas o que faz sentido pra minha vida, pra minha rotina, eu tô colocando em prática. E quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a ler de uma maneira muito tranquila, porque eu queria absorver aquilo que eu li e ver o que eu conseguia colocar em prática na minha vida. E eu percebi que as poucas coisas que eu coloquei em prática já no comecinho do livro, aquela leve mudança de mentalidade me afetou de uma maneira muito positiva. Então eu acho que eu vou tirar coisas muito boas dessa leitura aqui. E eu sei que algumas pessoas torcem muito o nariz para esse tipo de livro, mas eu gosto. Eu acho que conhecimento nunca é demais. Talvez você possa não aplicar na sua vida aquele conhecimento, mas de alguma forma ele vai te agregar e às vezes pode até servir para algum tipo de conversa aí que você vai ter com algumas pessoas. Eu estou relendo os livros da saga de A Rainha Vermelha. Eu tô lendo o terceiro livro, que é A Prisão do Rei. Eu ainda tô bem no começo, eu tô na página 156, no capítulo 11. E eu resolvi reler A Rainha Vermelha porque eu pensei assim, putz, eu comecei a ler esses livros em meados de 2015, 2016, né? Eu não lembro muito bem. Eu sei que eu comprei esse livro aqui no dia 15 de junho de 2017. Então, eu acho que o primeiro livro eu comprei em 2015 mesmo, né? E eu tinha o quê? 21 anos. E a minha mentalidade de quando eu comecei a ler esses livros aqui é bem diferente da mentalidade que eu tenho agora fazendo a leitura desses livros. Eu resolvi reler porque eu pensei, fantasia, né? Ficção, vou ler pra me animar, enfim. E agora, com a cabeça de uma pessoa de 29 anos relendo, eu consigo perceber a chatura de alguns personagens. Que eu fico assim, velho, não é possível que eu gostava tanto desse personagem. Olha como é um porre, olha como faz burrada. Mas aí eu paro e penso, são jovens, sabe, que estão saindo da adolescência, entrando ali na fase adulta com seus 18 anos, é óbvio que vai fazer muita burrada mesmo. São, alguns personagens são crianças ainda, né, com seus 15 anos, então assim, eu não tenho pra que esperar muito desses personagens, sabe? E é isso, gente, por enquanto essa tem sido as minhas leituras.
simplesmente não aguento mais esse clima de chuva. Meu apartamento fica um gelo. Então eu acabo ficando agasalhada porque aqui dentro fica muito, muito gelado. Lá fora nem tá fazendo frio. Esse frio todo. E aí eu fui tirar um cochilo de 40 minutos pós-almoço, usando o despertador pra não perder a hora. E eu acabei dormindo por 2. E aí eu tive que ir no supermercado pra comprar coisa pra eu comer agora à tarde. E tá chovendo. Não aguento mais, é isso.